Olá, sabe aquela suculenta que a gente tem em casa, que parece que simplesmente parou no tempo? Ela tá ali bonitinha no vaso, mas não cresce, não dá sinal de vida. Já se tentou de tudo, trocar de vaso, mudar de lugar, colocar adubo e nada, né? A bichinha parece que não acorda. Bom, hoje a gente vai entender direitinho como dar aquele empurrãozinho e despertar o crescimento dessas plantas. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. A gente olha para a planta e pensa, o que é que eu estou fazendo de errado? Mas a boa notícia é que, na maioria das vezes, a solução é mais simples do que parece. Existe um caminho para resolver isso, e é exatamente esse caminho que vamos percorrer agora. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo esse dilema da suculenta teimosa, depois a gente aprende a conhecer a planta, a criar a base perfeita para ela, a ajustar o ambiente e no final tem uma dica que, olha, vai dar o que falar. Vamos lá! Ok, antes de sair trocando tudo de lugar, o primeiro passo, o mais importante de todos, é entender quem é a sua planta. É preciso conhecer a natureza dela, porque isso é o ponto de partida para qualquer diagnóstico sobre o desenvolvimento. E aqui a gente vê a diferença na prática. Existem suculentas como a prolífica ou a letícia, que crescem que é uma beleza, super rápido. Mas aí tem outras, como a lola ou a tolimanensis, que são naturalmente mais lentas. Elas crescem no tempo delas e exigem o que a fonte chama de a paciência do Senhor. E essa frase aqui, gente, muda tudo. Será que a planta está mesmo com algum problema? Ou será que a nossa expectativa está desalinhada com o ritmo natural dela? Às vezes, o maior ajuste que a gente precisa fazer não é no vaso, é na nossa própria ansiedade. Beleza, com a identidade da planta em mente, agora sim, vamos para a parte prática. E tudo, absolutamente tudo, começa pela base, pela casa da planta, o vaso e o substrato. Essa frase aqui resume tudo. Pensa só. O crescimento que a gente vê, as folhas, os brotos, tudo isso é só um reflexo do que está acontecendo debaixo da terra. Se as raízes não estão felizes, se elas não têm para onde e como crescer, a parte de cima da planta simplesmente não vai se desenvolver. E a lógica por trás do tamanho do vaso é bem simples, na verdade. Um vaso enorme para uma planta pequena é uma armadilha. Primeiro porque aquele monte de substrato vai demorar uma eternidade para secar, aumentando o risco de apodrecer as raízes. E segundo, a planta vai gastar toda a energia dela tentando preencher aquele espaço imenso com raízes e vai esquecer de crescer para cima. O ideal é sempre um vaso só um pouquinho maior que o torrão da planta. E de mãos dadas com o vaso, vem o substrato. Ele tem duas missões vitais. A primeira, todo mundo já sabe, drenar bem a água. Mas a segunda é tão importante quanto. O substrato precisa ser bem soltinho, bem aerado, para que as raízes consigam se expandir sem fazer força. É como criar uma estrada livre e sem obstáculos para o crescimento. Certo, a base da planta tá perfeita. A casinha dela tá nota 10. E agora? Agora a gente precisa olhar para o ambiente ao redor, que é igualmente crucial. Olha que interessante a questão do sol. Aquele sol de rachar, o mais forte, é ótimo para deixar as plantas adultas bem coloridas e compactas. Só que para uma planta que a gente quer que cresça, que se desenvolva, o ideal é um lugar com bastante luz, mas com sol um pouco menos intenso. Isso estimula o crescimento, em vez de colocar a planta em modo de estresse. Outro ponto-chave, a água. Existe um medo enorme de regar demais as suculentas, e com razão. Mas é importante entender uma coisa. Elas sobrevivem à seca usando a água que guardam nas folhas, mas para crescer de verdade, elas precisam de regas consistentes. Forçar uma planta a viver só das suas reservas é colocá-la em modo de sobrevivência e não de desenvolvimento. E o jeito certo de regar é muito simples. É só fazer o teste do substrato. Enfia o dedo, viu que está totalmente seco? Então é hora de regar. E quando for regar, regue bem, regue com vontade, sem medo. Jogue água até ela sair com força pelos furos do vaso. É isso que vai dar o combustível que a planta precisa para crescer forte. Muito bem, agora nós chegamos na última dica. E essa, segundo a fonte, é a dica bombástica, a polêmica. O segredo para dar aquele tchan para realmente fazer a suculenta acordar de vez. E a polêmica toda gira em torno dessa pergunta. Uma discussão que divide muitos cultivadores. Se o objetivo é velocidade, qual é o melhor caminho a seguir? A grande diferença aqui, gente, está na velocidade com que a planta consegue usar os nutrientes. O adubo orgânico é ótimo, mas ele precisa ser decomposto no solo primeiro. É um processo lento, natural. Já o adubo químico, por outro lado, entrega os nutrientes de uma forma que a planta consegue absorver quase que instantaneamente. Então, o ponto central é esse. Se o objetivo é um resultado rápido, aquele boom de crescimento, o adubo químico, seja ele líquido
ou de liberação lenta, é a ferramenta mais eficaz para entregar para a planta exatamente o que ela precisa na hora que ela precisa. Então, resumindo toda a nossa conversa, primeiro, a gente precisa entender o ritmo da nossa planta. Segundo, dar a ela uma casa do tamanho certo. Terceiro, acertar no ambiente, com a luz e água ideais. E por último, se a ideia for acelerar, um adubo de ação rápida pode dar aquele empurrãozinho focado nos nutrientes. E agora, a reflexão final fica no ar. Olhando para aquela suculenta que está aí, paradinha, qual desses segredos será que ela mais precisa ouvir? Às vezes, uma única, pequena mudança é tudo que a planta precisa para finalmente despertar e mostrar todo o potencial de crescimento que ela tem.